Uma seleção especial para pesar a agulha no groove. A partir de agora, em Altos Plays do Jazz Funk. Nesse episódio eu trago para vocês alguns plays e artistas que exploraram e muito bem essa conversa do jazz com o funk, criando até o que ficou conhecido como mais um subgênero, digamos assim, dentro do jazz, que é o jazz funk, que fazia então uma conversa muito mais próxima do jazz, né, dentro dos arranjos de jazz e de grandes músicos que já vinham com uma trajetória dentro de um jazz mais tradicional, podemos dizer assim, conversando então, fazendo essa fusão do jazz com o funk, com a soul music, com o R&B, ou seja, com a música popular, né, com a black music popular na época, né, um momento onde grandes nomes do jazz começam a olhar com mais carinho, digamos assim, para artistas como Stevie Wonder, como o próprio James Brown, também o Sly, enfim, era uma grande música popular da black music nesse momento, e os artistas de jazz também passaram a olhar com mais carinho, né, trazendo então essa fusão do jazz tradicional, já trazendo novas camadas, inclusive, né, com instrumentos elétricos, sintetizadores, até músicas com vocais também. Então são álbuns que transitam tanto pela música instrumental, como também por algumas canções, mas claro, tudo com muito groove, com muita grooveria, digamos assim, e são pérolas incríveis, assim, tem, claro, grandes clássicos, né, que ficaram mais conhecidos dentro do jazz funk, principalmente por nomes como, por exemplo, o Miles Davis com o On the Corner, ou então o próprio Herbie Hancock, né, trazendo ali aquela fase dele com os Headhunters, e também até um pouquinho antes, no início dos anos 60, já ali no Fat Albert Rotunda. Então, assim, grandes artistas caíram no groove, assim, ninguém escapou, digamos assim, do groove dos anos 70. Mas o que eu quero trazer nesse episódio aqui são alguns discos e alguns artistas talvez não tão comentados ou não tão conhecidos para vocês conhecerem, ou então, é claro, se vocês já conhecem, para relembrar alguns álbuns que eu pesquei na discografia de cada um desses artistas para trazer aqui para vocês outras camadas e algumas coisas talvez realmente que eu não vejo muito por aqui nos canais do YouTube. Claro que se tu já conhece, é óbvio que, né, que de repente não vai ser grande novidade para vocês, mas eu acredito que a maioria deles não são álbuns ou artistas muito comuns quando a gente fala desse subgênero, então, do jazz funk. E eu começo já com uma verdadeira pedrada, aliás, pedrada de groove é o que não vai faltar nesse episódio aqui. Eu trago aqui, abrindo o baile, abrindo a pista do groove, o tecladista Larry Willis com o álbum Inner Crisis de 1974, um tecladista que começa com as duas mãos, né, direto no jazz. Na primeira metade dos anos 60, ele aparece em álbuns já do Jack McLean, ele também aparece em álbuns do Lee Morgan, é um cara que conversa, digamos assim, nos anos 60, mais com a turma do jazz. Ele começa literalmente no jazz, né? As primeiras gravações dele já é com o grande saxofonista Jack McLean, depois com o trompetista Lee Morgan. Ao longo da sua carreira ele toca ainda com outros artistas como a Carla Bley, tem também com Alphonse Mouzon aí já nos anos 70 e já no groove e tal. E aqui nesse álbum então, que é o segundo, é o segundo álbum dele, o álbum solo, né, e que também até já ia esquecendo, que não poderia esquecer, porque ele também ficou muito conhecido, porque ele integrou, a partir de 1972 e ao longo de todos os anos 70, a banda Blood, Sweat and Tears, né? Então ele também foi tecladista dessa super banda americana aí também. Mas vamos lá, vamos para esse álbum aqui, que é o segundo álbum solo do Larry Willis, essa capa maravilhosa. Aliás, vai ser um desfile de belas capas aqui. Aqui a capa, deixa eu ir mostrando também a contracapa, um super tecladista que explora muito bem o uso de teclados, né, de pianos elétricos, né, o Fender Rhodes, o Wurlitzer. Aqui ele ataca também lindamente de piano. Aliás, é um álbum que pode ser, é um ótimo exemplo assim, para entender o jazz funk, porque é um álbum que vai
intercalando muito disso, misturando e fazendo uma fusão muito boa mesmo, de um jazz mais tradicional, principalmente nas faixas que é mais com piano, e aqui tem até orquestra, assim, de cordas, é impressionante, assim, a qualidade de gravação e o conteúdo é inacreditável, e nesse álbum aqui, então, são faixas todas instrumentais e com muito groove, faixas longas. Ele traz ainda, que é sempre bom, né, olhar a ficha técnica aqui, que também vai dando esse quality stamp, assim, dessa fusão do jazz com o funk, porque tem algumas faixas, por exemplo, que ele traz o baixista Eddie Gomes, que ficou super famoso por participar, né, ser o baixista do famoso trio do Bill Evans, e também aqui a gente tem o baterista maravilhoso, o Al Foster. O Al Foster foi o principal baterista do Miles Davis ao longo de todos os anos 70, inclusive entrando ainda em alguns álbuns dos anos 80 também. Então aqui a gente, né, só com esses dois nomes, a gente já tem um bom entendimento, digamos assim, do que é essa fusão, né? Ele trouxe um baixista super tradicional, né, dos trios do Bill Evans, e o baterista que ao longo dos anos 70, né, o Al Foster, tocou em vários álbuns do Miles Davis e também nos anos 80. Deixa eu ir mostrando o label aqui para vocês, que é maravilhoso, por sinal. Aqui, ó. Esse álbum, então, é uma edição original americana que saiu em 1974, primeira prensagem por esse label maravilhoso que é o Groove Merchant, um label, por sinal, se você encontrar qualquer coisa desse label, pode ir sem erro se tu quer ouvir álbuns nessa praia, assim, de groove, jazz, funk, jazz soul e tal, te atira com tudo, é daqueles que tu não precisa nem pesquisar muito sobre o artista, se o artista sai por esse label, já tem um selo de qualidade de muito groove, aqui primeira prensagem americana, original, inteirinho, aliás é um álbum que eu tenho há muitos anos, encontrei num garimpo aqui, nunca vou esquecer, aqui em Porto Alegre, no viaduto da Borges de Medeiros, e eu não conhecia, esse aqui literalmente é daqueles que eu comprei pela capa, né, eu olhei, isso aqui, olhei o ano, dei uma lida na ficha técnica e tal, tava lá num garimpo de Barbada, sei lá, mais de 15, 20 anos atrás que eu pesquei esse play. Foi certamente um dos primeiros álbuns, digamos assim, de jazz funk que entrou aqui na discoteca, do Larry Willis, um super tecladista, um cara que explora muito bem essa conversa, e como eu falei, é um ótimo exemplo e uma ótima porta de entrada para entender essa fusão, então, do jazz com o funk, com o groove. Então aqui uma primeira pérola na nossa pista de groove aqui no Alps Place, o maravilhoso Larry Willis. Agora um álbum e um artista que eu acredito que dentro da lista dos que eu vou trazer aqui, talvez seja o mais conhecido, ou enfim, você já pode ter ouvido falar, até porque é um dos grandes clássicos desse gênero, e claro, se tu já está nesse universo, certamente tu já ouviu falar não só desse artista, como também deste álbum. Eu trago para vocês aqui o trompetista, um dos gigantes do trompete, né? O Donald Byrd, com o álbum Street Lady de 1973, um dos grandes trompetistas do jazz, né? Que passou por toda aquela escola dos Jazz Messengers do Art Blakey, tocou com Joe Coltrane, com Thelonious Monk, Sonny Rollins, uma lista infinita, e nos anos 70 lançou vários álbuns, aliás, não tem um disco ruim dele nos anos 70, nessa linha, né, nessa conversa do jazz com o funk, o grande Donald Byrd, com uma capa maravilhosa, enfim, a capa está bem detonada, essa aqui é uma prensagem original de 73, americano, eu já mostro o disco está inteirinho, já a capa nem tanto, mas é uma capa icônica também, ó, que vocês vão entender melhor agora que eu abri ela. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tentar mostrar que ela abre assim, ó. Olha que capa e que foto. Maravilhosa essa capa, tudo a ver, né, com jazz e com funk, uma capa linda e maravilhosa desse super trompetista. Então, deixa eu mostrar aqui também a parte interna para vocês, que então passou por grandes nomes do jazz, digamos assim, mais tradicional, né, ao longo dos anos 60, principalmente, e nos anos 70 vai com tudo no groove. Como eu falei para vocês, tem vários álbuns do Donald Byrd que viraram grandes marcos também dentro desse subgênero do jazz, né. E essa aqui, então, como eu falei para vocês, é uma prensagem original
americano de 1973. A capa, como vocês viram, não está muito inteira, mas olha o estadinho do play, ó, e olha o label, sai pela Blue Note, então é a prensagem americana original da Blue Note de 1973, inteiraça também. Nada como um belo garimpo na vida quando a gente encontra, né, como eu sempre falo, né, às vezes, claro que eu gostaria de ter a capa inteira, né, sem, né, tá rasgadinha aqui e tal, mas quando o recheio tá perfeito, como é o caso, né, dessa prensagem aqui, uma prensagem da Blue Note original americana, pego valendo e ainda com essa capa maravilhosa. Aqui tem um baita exemplo né, do jazz funk, com um dos caras que realmente, assim, ao longo dos anos 70 é importantíssimo, gravou vários álbuns, são super interessantes, sempre nessa onda, né, trazendo pianos elétricos, Fender Rhodes, muito groove, baixos inacreditáveis. Isso aqui é uma pérola perfeita. Então aqui um baita exemplo também, assim como todos que eu vou trazer aqui, são ótimas porta de entrada para você que de repente ainda não está nesse universo aqui também, se quer conhecer também, principalmente ao longo dos anos 70, vai nos álbuns também do Donald Byrd, como esse, Street Lady. De um gigante do trompete para outro gigante do instrumento, genial também, um dos grandes nomes não só do jazz, como também do jazz funk, o trompetista genial Freddie Hubbard, com o álbum Windjammer de 1976. Te falo em gigante, um grande nome do jazz que também caiu com tudo no funk a partir dos anos 70, também com uma discografia perfeita e maravilhosa nessa onda, então, dessa conversa do jazz com o funk. Tá aqui um dos grandes gênios do instrumento, né, gente? Também com um currículo, digamos assim, invejável dentro da história do jazz, né? Tocou com Wes Montgomery, com Ornette Coleman, também tocou com Joe Coltrane, enfim, um cara que passou também por bandas com o Wayne Shorter, também com Eric Dolphy, Quincy Jones, enfim, uma lista interminável, e tem uma discografia enorme, não só na carreira solo, como também participando de grandes álbuns, como por exemplo o Free Jazz do Ornette Coleman, o trompete do Freddie Hubbard está por lá também, em vários outros discos ao longo do dia. Ele começou no finalzinho dos anos 50, então é um cara que passou, então, inclusive, por diferentes momentos do jazz, transitando e muito bem. E aqui é um álbum já de 76, aqui a contracapa, né, que traz exatamente, né, o que eu já tinha falado aqui para vocês, né. Esse aqui é um álbum que dentro, né, dentro dessa fusão do jazz com o funk, não é só música instrumental, né? O que também caracteriza esse subgênero também são algumas canções, e é o que a gente encontra aqui também, que tem vocalistas, né, backing vocals cantando muito, tem, claro, obviamente também faixas instrumentais, mas também trazendo então algumas canções ao longo do álbum. E essa capa eu acho maravilhosa, né, como se estivesse saindo do plástico do álbum aqui, um discão que também aqui uma prensagem original, primeira prensagem norte-americana pelo label famosíssimo, pela Columbia Records, primeira prensagem então aqui de 1976, americana, também um dos maiores nomes na história do jazz e principalmente na história do instrumento, né? Principalmente do trompete, né? Quando a gente fala em trompete, pelo menos para mim, sempre vai entrar em qualquer lista o Freddie Hubbard, junto com o Miles Davis, com o Lee Morgan, enfim, com o Donald Byrd, então toda essa turminha. Baita disco também, ele tem também alguns detalhes dos músicos, enfim, ao longo de todos esses álbuns é sempre, né, a ficha técnica, a gente vai caindo no chão junto com a leitura, né, porque tem grandes nomes. Aqui, por exemplo, dois bateristas que até não são muito reconhecidos dentro da história do jazz, eles são talvez mais famosos ou conhecidos por várias gravações de rock and roll e também de música pop, né? Eu estou falando do magnífico Steve Gadd e também o Andy Newmark, que são dois grandes bateristas que ao longo desse disco vão revezando aqui algumas faixas. Também tem a guitarra do Eric Gale, que é um dos guitarristas que mais aparece ao longo dos anos 70 nessa turma do jazz funk, do jazz fusion também. Então, além de ser um disco maravilhoso, né, só dos trompetes e dos arranjos que o Freddie Hubbard faz,
também tem um time de músicos inacreditáveis, e também aqui também é um álbum super interessante, porque, principalmente no lado B, são faixas que também traz orquestras, e são orquestras com várias peças, digamos assim, várias sessões de orquestras gigantescas, de cordas, de metais, de madeiras, enfim. É um álbum que até de alguma maneira pode-se dizer que conversa, entre algumas aspas, né, o jazz, o funk, com um pouco do Philly Soul, né, com a Soul Music também da Filadélfia, que tinha essa característica também do uso de muitas orquestras, muitas cordas. Aqui tem, como eu falei, vocais e tal. Um baita disco também, é um disco não muito comum, assim, ele tem outros grandes clássicos dentro da sua discografia nos anos 70, né, trazendo esse jazz funk, mas resolvi trazer um que já, né, já é mais pro final dos anos 70, que a gente está falando de 1976, e também aqui já é uma conversa em algumas faixas também, a gente pode até já ver algum direcionamento, assim, entre muitas aspas, o que eu vou dizer, com um pouco de disco music, mas aqui é um clássico também, e qualquer álbum também recomendo fortemente, qualquer álbum do grande Freddie Hubbard, e o que eu trouxe para vocês aqui, o Windjammer. Quando a gente fala de jazz funk, de groove, a gente não pode esquecer da parte rítmica, né, do coração do groove, que é a bateria. Então eu trago aqui para vocês também um álbum liderado por um baterista, e não é qualquer baterista, gente, é o genial Idris Muhammad, com o álbum Turn This Muted Out, de 1977, um baterista gigantesco que começa no final dos anos 50, primeiro na Soul Music, né? Ele foi baterista apenas do Sam Cooke, depois passa por Impressions, toca com Curtis Mayfield. Ao longo dos anos 60, ele entra daí sim muito mais no jazz, né? Tocando com o Pharoah Sanders, com o Ahmad Jamal, Kenny Dorham, Sonny Rollins, e nos anos 70, digamos que ele retorna às suas origens, mas daí já misturando, fazendo essa fusão do jazz tradicional com o funk, com muito groove, um dos grandes bateristas do gênero, principalmente nos anos 70, tem álbuns incríveis. Acho que esse não tinha aparecido, ou apareceu rapidamente. Eu trouxe já um outro álbum que eu tenho dele. Esse aqui também é importantíssimo, inclusive esse é um dos álbuns também que foi muito usado depois pela galera do hip hop. Tem muito sampler do hip hop que saiu desse álbum aqui, de outros álbuns do grande Idris Muhammad. Deixa eu mostrando também aqui a contracapa, um baita disco de 1977, ele cai valendo no funk, no groove. Super recomendo qualquer álbum dele, e principalmente eu já trago para vocês que sai por esse selo aqui, o Kudu Records. Deixa eu mostrar o label aqui que fica melhor. Essa daqui é uma prensagem original brasileira, uma primeira prensagem que sai aqui no Brasil no mesmo ano, em 1977. Então, por esse label aqui, o Kudu Records, que é um label que é um sublabel, na verdade, da CTI Records, né, gravado nos famosos estúdios Van Gelder. Então tem aqui a engenharia do Rudy Van Gelder, que não é qualquer engenharia. Está aqui esse label, inclusive eu sempre recomendo, se você, né, tu quer algo dentro desse universo e não conhece de repente, mas viu no garimpo este label, Kudu Records, pega e sai correndo, te gruda nele, porque é também garantia de qualidade. E saíram, praticamente todas as edições saíram também aqui no Brasil, também era editado aqui no Brasil. Então super disco, um baterista incrível também, o álbum, enfim, gente, assim como todos que eu estou trazendo aqui, tem essa conversa do jazz com o funk, com o groove aqui, inclusive, como eu falei, né, tem muita coisa que foi sampleada, né, muito groove acaba aparecendo depois, na segunda metade dos anos 80, ao longo dos anos 90, quando os artistas, né, os DJs, né, do hip hop descobrem também a obra dele. Então tem muita coisa sampleada aqui desse álbum aqui, que é um dos álbuns mais conhecidos e fundamentais, então, aqui do magnífico, genial e gigantesco Idris Muhammad. E para encerrar esse episódio, eu trago para vocês agora um álbum que mostra que esse gênero não ficou restrito apenas aos anos 70, pelo contrário, né? Claro, foi o período mais popular do jazz funk, foi durante os anos 1970, mas ao longo das décadas isso continua e vai se renovando, como por exemplo o que eu trago para vocês agora de um trio
Exatamente esse aqui, ó. Medeski, Martin e Wood, com o álbum End of the World Party Just in Case, lançado em 2004. Tá aqui um super trio, uma capa também, já vou mostrar mais detalhes, capa maravilhosa e o recheio incrível também. Aqui a capa, aqui a contracapa. Medeski, Martin Wood é um trio que surgiu em Nova York no começo dos anos 90, formada pelo tecladista o John Medeski, o baterista Billy Martin e o baixista Chris Wood. E eles têm como característica principal nesse trio de teclado, baixo e bateria, principalmente o que o Medeski traz para o trio, que ele é, né, super conhecido como um dos grandes colecionadores de teclados vintage, né? Então o que a gente vai encontrar aqui é muito Hammond, muito Clavinet, Fender Rhodes, Wurlitzer, sintetizadores também, conversando com a bateria orgânica, com baixo acústico, que transita às vezes também o baixista, o Billy Martin, ele usa não só o baixo rabecão, como também o baixo Hofner, né, que ficou muito conhecido com um baixista chamado Paul McCartney, mas ele usa também, e é muito, muito bom isso daqui. Baita trio, olha a capa aqui inteira. Né, eles começaram bem no início dos anos 90, então algo que estão nativa até hoje. Deixa eu mostrar também a parte interna. Eu tive a chance, eu conheci eles, na verdade, agora não tenho certeza se foi 96 ou 97, durante uma edição do Free Jazz Festival que rolou aqui no Brasil. Eu assisti eles, foi lá que eu conheci, pirei no som dos caras. Depois tive a chance de ver eles já nos anos 2000 em Brighton, na Inglaterra, num show inesquecível, que teve ainda a participação especial do Ayrton Moreira. Tem inclusive alguns trechos desse show lá em Brighton, na Inglaterra, que eu, se eu não me engano, foi em 2005 ou um pouco antes, enfim, que eu assisti lá. Aqui, deixa eu mostrar o label para vocês. Isso aqui sai, gente, pela Blue Note, mas não com o selo, não com o label tradicional, um label personalizado, o que não é tão comum, ó. Mas ele sai também, então, pela Blue Note, desse super trio aqui. É impressionante isso aqui, é muito, né, pega muito daquela pegada também do jazz e do jazz funk, né, e dos anos 60 também. Aqui a gente vai encontrar, obviamente, referências também do Jim Smith, de outros grandes tecladistas, e o legal é isso, eles explorando instrumentos originais de época, né? Os shows que eu vi dele, ficava o Medeski cercado por um arsenal incrível de instrumentos, assim, de dar inveja a qualquer tecladista ou qualquer amante dos teclados, assim. Realmente o cara é colecionador, assim, não é só um super músico, como também um super colecionador de instrumentos vintage, e ele leva tudo isso pro palco. Uma super banda, e o que, como eu falei para vocês, é um álbum duplo, tá? Só vou mostrar um dos labels, né? Mas tem aqui, né? Também o disco 2, também pela Blue Note e tal. Como eu mostrei, né? E também é diferente isso, né? Mas um álbum, né, um label personalizado, mas como eu vinha falando, um super exemplo de como o jazz funk ele vai se atualizando, vai se renovando ao longo das décadas, né? Isso aqui a gente está falando de um álbum de 2004 que a gente vai encontrar muito desses temperos, e o legal também que eu acho dentro de toda a obra do Medeski e Martin Wood, desse trio, porque eles também conversam com o contemporâneo, então daqui a pouco a gente vai ter aí meio que fazendo alguns caminhos, renovando alguns caminhos, trazendo também levadas de hip hop, mas tudo com instrumentos orgânicos. Aqui eu posso, sei lá, analisar de alguma forma para vocês, dizendo que realmente isso aqui esse trio é um bom exemplo da renovação do jazz rock, que não fica então restrito apenas aos álbuns lançados durante a década de 1970, mas ao longo das próximas décadas ele vai se renovando. E aqui um super exemplo, eles têm álbuns maravilhosos, acredito que toda a discografia deles certamente está no streaming, se quiser conhecer e não conhece ainda, fica uma super recomendação, então aqui com um título muito bom, né? End of the World Party Just in Case, com Medeski, Martin Wood, que sai pela Blue Note. Isso aqui é uma edição original americana, que eu comprei na época, como eu falei para vocês, eu assisti eles duas vezes, uma aqui no Brasil, nos anos 90, e outra já nos anos 2000 na Inglaterra, e foram os shows mais incríveis que eu já pude conferir em toda a história, minha breve história com o jazz funk. É isso aí, então, espero que vocês tenham gostado desse passeio, que, como eu falei lá no começo, eu trouxe aqui
tentei trazer algo não tão óbvio assim. Claro, tem outros super clássicos também do Miles Davis, do Herbie Hancock, né, de artistas que eu trouxe aqui, como Fred Hubbard, Donald Byrd também, tem vários álbuns conhecidos. Eu procurei pescar algumas pérolas talvez um pouco mais obscuras, entre aspas. Me deixe saber se você tem também algumas indicações, se tu gosta desse gênero, ou então se surgir uma curiosidade para conhecer e explorar também, mas fica aí também como dica de audição super bacana para quem quer entrar nesse universo, ou para quem já está dentro desse universo, talvez relembrar alguns desses artistas que eu trouxe aqui para vocês, ou então conhecer novos artistas, o que é também super interessante. Vou adorar saber nos comentários aí que outros artistas, outros álbuns vocês também podem recomendar aqui para esses nossos espectadores, ouvintes, enfim, para toda essa comunidade aqui dentro do Altos Plays. Lembrando sempre, né, lembrando sempre porque eu esqueço muitas vezes. Se chegou até aqui e não está inscrito ainda no canal, te inscreve, é super legal, super importante para o Altos Plays. Quanto mais inscritos e mais comentários e joinhas e coisas e baratos afins, a gente alcança cada vez mais gente. O objetivo aqui é alcançar cada vez mais pessoas, é claro, com a boa música. Foi um prazer, a gente se encontra a qualquer momento em mais um novo episódio aqui em Altos Plays. Até mais.